Existem aqueles filmes de qualidade que no final, Gustavo, traz aquele plot twist, né? Aquela reviravolta pra gente. Sabe qual é a origem da palavra plot twist? Diga. O que é plot? Plot do filme. É a sinopse. O twist é o tornado. Exatamente, ou seja, a virada da história, né? Aí, reviravolta. Aí. Pepsi Twist. Você não esperava aquela de limão. Então hoje é dia de lista com filmes que tem aquelas reviravoltas maravilhosas. Então já vai deixando o seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque a lista tá o que, Gustavo? Topper. Topper. Os outros, Gustavo. Ele, né? Filmão, um dos meus filmes favoritos de terror, suspense aí. Com Nicole Kidman protagonizando. É verdade, 2001, né, que esse filme é. Esse é um dos mais surpreendentes, com certeza. Talvez e também um dos meus favoritos da lista. Que é aquela história clássica de terror, onde uma família se muda pra uma casa e nessa casa você não é bem-vindo, né? Aí os espíritos não querem sua presença lá, você vai achando que esse enredo aí que já é um pouco batido. Só que aí no final, quando pega a gente de surpresa ali, acontece uma coisa que não tem como esperar. O filme faz de uma maneira muito inesperada mesmo. Exatamente. E é muito surpreendente e é muito... faz sentido, sabe? Meu Deus, caraca, com certeza. Claro que era isso, cara. Esse filme tem essa questão de ser muito difícil de você entender o que pode acontecer no final, sabe? De primeira, né? De primeira, sim. O próximo que a gente tem aqui na lista é de ninguém menos que M. Night Shyamalan. Que é o mito, o rei do plot twist. O rei do plot twist na atualidade, pelo menos aí, né? A gente teve que escolher um filme pra botar nessa lista. Na verdade, tem 2 filmes dele nessa lista, porque um deles é inevitável, né? Mas o que a gente escolheu ele é polêmico, que é A Vila. Exatamente. Mas a gente defende A Vila. Defende? A gente gosta de A Vila aqui no canal. Não, o filme ele é muito bom, mas eu defendo até a reviravolta dele, que alguns acham até ela meio decepcionante. Eu acho que por ser uma reviravolta realista, eu gosto. Tem toda essa questão de fazer sentido depois também. É mais uma reviravolta de ter uma explicação pro que estava acontecendo. Sim, sim. Eu gosto. Eu defendo. Eu acho ela coerente. E o filme se passa ali no final do século XIX, Gustavo, e a gente acompanha uma vila que passa a acontecer algumas situações misteriosas a partir de uma ligação que essa vila tem com um bosque, né? Criaturas diferentes começam a aparecer ali. Você não pode passar do limite da floresta ali porque tem criaturas tomando conta. Sim. É meio que existe um acordo com essas criaturas e o pessoal da vila, de não invadir um espaço do outro. Exatamente. Quando alguém invade a floresta lá, o bicho vem. Então, o que atrapalha algumas pessoas, às vezes, não é nem o desenrolar do filme, não é nem o suspense que o filme traz, o enredo, é o final, é o próprio plot twist, né? Isso incomodou algumas pessoas, o plot twist, mas aqui não, a gente gostou porque é um negócio realista e que faz sentido com a história, né? Então esse filme não poderia estar aqui nessa lista, né, de reviravoltas, que é uma reviravolta que foi marcante pro bom ou pro ruim, assim, pra determinada pessoa. Gustavo, talvez aí um dos melhores filmes de suspense e de reviravolta, né, já feito na história do cinema. Meu filme favorito, suspense. Olha, O Sexto Sentido, também de M. Night Shyamalan. Top 10. Top 10 da vida? Dos meus 15 filmes tem top 10? 15 não, 20. Esse eu acho que todo mundo viu. Mesmo assim a gente não vai dizer o que acontece, mas é muito essa questão de fazer sentido também no final. E as pistas que são dadas ao longo do filme, você pode ir pescando elas, talvez não de primeira, mas de segunda e de terceira. Sim. A questão é que acho que todo mundo, até quem não viu, já sabe o que é o final, porque ele é mundialmente conhecido. A gente acompanha o nosso querido Cole, que é um garoto que... ele vê gente morta, como ele mesmo diz, né? Uma das cenas mais clássicas do cinema também. E o nosso querido Bruce Willis, que é um psiquiatra, ele vai ajudar o garoto com essa questão. Suficiente aí, né? Suficiente. Cenas assustadoras. Exatamente. Todo um drama. É um suspense que tem uma pegada de terror também, que o M. Night Shyamalan não trouxe tanto assim em outros filmes, né? É um suspense barra terror muito diferenciado e que marcou ali... assustador. Assustador, que marcou ali esse momento dos anos 90 para os anos 2000, né? Com essa pegada de terror. Esse filme, assim como acho que Jogos Mortais, né? São 2 marcos ali pro suspense e terror que transformaram os outros filmes que vieram depois. Então é um dos filmes que tem maior sucesso em relação à reviravolta, talvez seja o mais famoso em relação a isso. Não poderia deixar de estar aqui na lista um dos meus filmes preferidos, né? E talvez aí da galera também, Clube da Luta, Gustavo. Você não pode, quebrou a regra aí. Quebrei a regra, já falei, né? Um filme do David Fincher, um grande diretor que eu acho que é um pouco subestimado por Hollywood, assim, até pelo Oscar, assim, eu acho que ele é um pouco subestimado. E na trama, no filme, a gente tem ele como protagonista o nosso querido Edward Norton, né? Um grande ator e que talvez seja um dos maiores papéis da carreira dele, se não o maior. E ele é ali um investigador de seguros, Gustavo. Ele é um jovem empreendedor, né? Executivo, que tem o seu negócio. Mas que não tá nem um pouco feliz com a vida dele. Tem o
seu negócio, não, trabalha ali no seu negócio, né? Não tá nem um pouco feliz, Gustavo, porque tem toda aquela história, aquela situação da insônia, né? Que ele vive tendo. Ele é um cara que não tá com a vida não tá com a vida normal, né? Ele é um cara normal, mas que não tá com aquela vida, sabe, que ele queria. E a partir daí, vocês já sabem, né? Acontece ali um clube, que eu não posso falar muito sobre ele, olha só, já até falei um pouco, que é o clube da luta, onde você luta com alguém até você perder, até você não ter mais condição de lutar. Inclusive, a melhor cena do filme não só o final com certeza, no momento da descoberta ali do que tá rolando, a cena que eu mais gosto é o Edward Norton enfiando a porrada no Jared Leto. Sim. Porque ele sabia que ele fazia aquele Coringa lá, ele sabia. Eu gosto do ator, só que eu não gosto do Coringa dele, eu não gosto da banda dele, então acho que ele merece apanhar. A banda dele tem suas músicas boas, assim. Não tem, não. E uma coisa interessante no filme também é um momento em que ele se junta ao personagem do Brad Pitt, né? O Tyler. Então eles têm aquela ligação, aquela conexão toda um com o outro. Os dois ali são meio que os caras que montaram o clube, na verdade, né? E a partir dessa relação entre os dois, as coisas vão acontecendo com o personagem do Edward Norton, né? Várias questões na mente dele, várias coisas diferenciadas que... Cara, esse filme, ele na época... Eu não lembro como foi na época do lançamento dele. Eu tinha 9 anos. Não então foi grande coisa, não. Não era um filme pra mim. Então, e eu ouço isso, que não foi grande coisa na época. Assim como ele é um filme à frente de seu tempo. Com certeza. Compreendido. Obrigado. O Sexto Sentido, cara. O Sexto Sentido foi lançado em 99. Não, esse ano aí, a Matrix, esse ano é o ano do cinema pra mim. É um ano, exatamente. E também tem um plot twist que é de explodir a cabeça, que é daqueles, sabe, daqueles de você se orgulhar em ter assistido aquele filme. E tem as pistas também. Tem várias pistas ao longo do filme. Não dá pra pegar, não. Só não pega dá, é muito depois, difícil, né? muito difícil. Claro que a gente não pode deixar de colocar aqui na lista o filme Os Suspeitos, Gustavo. Que é um filme muito lembrado por duas cenas impressionantes. Uma delas é a cena improvisada ali, daquele momento onde eles estão enfileirados naquela parada de reconhecimento de quem foi o criminoso, né? E também o final dele. É impressionante a forma como é construído o final. Ele não é tanto como o Sexto Sentido, de você rever e vai pegando as pistas, mas a questão é o momento em que é revelado. Sim. A cena é brilhante. O momento em que um personagem entende o que houve, que ele para, né? E caraca, como, né? Old Boy. Como a gente deixaria de colocar esse filme também na lista, que tem um plot twist maravilhoso no final, cara? Maravilhoso. Maravilhoso. Esquisito. Eu gosto do plot twist por ele ser bem inesperado, mas ele é bem esquisito. Mas é um esquisito que eu achei coerente. Bota as duas versões aí, né? Porque tanto a de 2003 quanto a do Spike Lee tem o mesmo plot twist. Sim. Feito de maneira, assim, até semelhante, mas o soco no estômago é o mesmo. A gente acompanha a história de um cara que fica encarcerado durante muitos anos. Ele não sabe por quê. Ele é alimentado de vez em quando, ele tem só uma televisãozinha ali pra ele, e ele fica esse tempo inteiro sem saber por que ele tá preso. Até que um dia pegam ele, vai lá e libertam ele. Joga assim, você tá livre agora. Cara, como assim? E ele vai atrás dos caras que pegaram ele pra se vingar. É uma história de vingança, Old Boy. Só que aí, o motivo do porquê que ele foi preso, o que ele fez pra ele estar lá, e o que a pessoa fez ele fazer no final, porque... Claramente, se o cara foi largado ali, foi libertado depois de tanto tempo, o cara que libertou sabia que ele ia voltar pra se vingar. É um final difícil de engolir, sabe? É meio... Mas acho que até por isso mesmo foi um filme marcante e que muitas pessoas falam dele até hoje, né? Corajoso. Porque é um final corajoso e que, como você disse, não é tão fácil assim pra todo mundo. É agridoce, Gustavo, o final. Esse não é tão impossível de você sacar, não. Eu confesso que eu não saquei de primeira, mas eu acho que prestando bem atenção assim, em detalhes e sabendo que é um filme que vai ter uma reviravolta, porque eu assisti sem saber que teria reviravolta. Você vai pegando os gatilhos ali e na hora que você descobre, você... não, eu não acredito nisso. Sobre Meninos e Lobos, não poderia ficar de fora dessa lista também. Até porque não é só um dos melhores filmes do mundo. Como tá na sua lista de top 10. Tá na minha lista de top 10. Então, é meu filme favorito aí do Eastwood. E claro que tem reviravolta nele, né? Porque por isso tá na lista. E acompanha o que, Gustavo? A vida de alguns amigos de infância, né? Só que o que acontece, Gustavo? A filha de um deles morre. Um desses outros amigos é investigador e ele passa a investigar esse caso todo. O problema é que eles passam a desconfiar, Gustavo, de um outro amigo deles, né? Tim Robbins. Ou seja, tudo envolvido ali entre os amigos, que é o Tim Robbins, né? Eles passam a desconfiar dele e começam a pressionar ele de várias formas ali e tal. E é um filme dramático com uma pegada de suspense também, porque tem todo esse mistério. Também é um final difícil, só que não no sentido difícil como Old Boy, mas no sentido de, eu não acredito que fizeram tudo isso. Pra isso. Não pra isso, mas tava ali, não ali, sabe? Sim. Então eles fazem umas coisas que são cruéis, são tristes, mas
Sim. Quando na verdade tava o tempo todo ele tava ali. Tipo, é um final agridoce, assim como... Esse é. Por ser agridoce não quer dizer que é ruim, pelo contrário. Eu acho maravilhoso quanto a filme, sabe? Quanto a uma arte que você tá assistindo ali e os caras querem te contar aquela história. Só! Você conhece esse filme? Só isso? Ele aqui no Brasil é conhecido como Jogos Mortais. Aí provavelmente você já conhece, né? Esse tá no meu top 20. Agora já subiu, né? Eu tô 20 com 40 filmes. Ele trabalha o mistério o tempo inteiro, né? Porque assim, existem 17 jogos mortais, ou 23, sei lá. Só que esse primeiro, ele te pega de surpresa, porque na época a gente não tinha ideia do que ia acontecer, do que se tratava Jogos Mortais. Acabou virando torture porn depois, né? Mas o primeiro ele ainda é... Era uma ideia original na época. Muito investigativo, né? De mistério, mas por que esses caras estão presos aí? Por que esse cara tem um negócio ali? Por que o outro tá ali também? A ideia do filme é genial, cara. O que eles fizeram? Por que eles estão ali? E como é que eles vão conseguir sair? Eles só podem sair de maneiras dramáticas e sofríveis e extremas, né? O problema é que a resposta tava o tempo todo... Tava muito mais fácil do que foi preciso ser feito ali. Exatamente. Fácil no sentido de, caramba, não é possível que era isso. Né? Porque assim, eu acho que é quase que impossível você adivinhar o que acontece no final se você ainda não viu o filme, por exemplo. Porque assim, eu acho que a gente não precisa explicar a sinopse de Jogos Mortais, você já deve conhecer, e a gente já meio que deu a entender aqui que é um filme de escape, né? De escape. Moderninho, né? Exatamente. Moderno. E que as pessoas estão presas ali em determinado lugar porque elas fizeram alguma coisa pra isso. E um cara que se intitula de Jigsaw, né? Ele tá ali em forma de um boneco e de voz, falando que as pessoas têm que pagar pelas coisas que eles cometeram. É um serial killer que acha que as pessoas têm que pagar de uma forma muito maior do que teriam que pagar realmente, né? Mas e você? Gosta de filme com reviravolta? Qual é o seu favorito desses aqui da lista que a gente disse? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouquinho com você também. E é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos maravilhosos como esse, Gustavo. Confere aqui embaixo também na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí. E que a sua vida seja uma reviravolta se tá num momento ruim, talvez. Valeu.